Fala galerinha, rock and roll do Einstein Diz, estamos de volta aqui, ó. Então a gente tem preparado aí várias sequências de filmes sobre tangência, né? Posição de circunferência em relação a uma reta, tangência, construção de tangência. Hoje então eu separei dois probleminhas aqui, duas atividades, dois exercícios. A gente vai ver a aplicação destas construções dentro de problema, resolvendo algumas questões aqui. Então eu separei duas questões bem tranquila para a gente entender melhor como é que eu vou aplicar essa tangência, as construções dessas tangências aí. Se liga aí que a gente já volta direto para os exercícios. Valeu! Aqui, ó, separei dois problemas, como eu falei antes, para a gente entender essa relação da tangência, né? Então são dois problemas pouco parecidos, mas vamos entender essa aplicação da tangência em um problema nosso aqui, né? Então assim, você pode pegar uma folha, desenhar uma reta qualquer, um ponto T nessa reta e um ponto P fora dela. Então vamos pensar aqui o seguinte, o problema número 1, né, esse exemplo que a gente vai fazer aqui número 1 é o seguinte, eu preciso construir uma circunferência tangente à reta R, sendo o ponto T o ponto de tangência. E a gente sabe que o ponto P, esse ponto aqui, pertence a essa reta, essa circunferência. Então, ou seja, analisando, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar, tá aqui a minha reta R. Tá aqui a minha reta R. Eu tenho que pegar pelo ponto T, passando pelo ponto P, eu vou criar uma circunferência. Esse aqui é o meu esboço, tá? Então, o que eu tenho que achar nesse problema? Eu tenho que encontrar o meu ponto O. Então, como é que eu vou fazer para achar esse meu ponto O? Vamos lá, analisando aqui, ó, análise. Eu preciso achar meu ponto-chave O. Quando eu achar o ponto-chave O, ok. E aí eu sei que eu tenho duas informações importantes no problema, né? Ou seja, o ponto T é o ponto de tangência. E o ponto P também pertence à circunferência. Se o ponto T é de tangência, ele pertence à circunferência. Se o ponto P pertence à circunferência, eu tenho esses dois pontos ali de uma mesma distância de quem? Do meu ponto-chave, O. Então, se eu tenho a mesma distância do ponto O de P até T, eu sei que eu vou usar um lugar geométrico que a gente já viu aí. Seria a MTZ desses dois pontos, PT. Beleza? E é esse meu segundo. O meu segundo eu vou buscar lá no conceito de tangência. Qual é o conceito de tangência? O ponto de tangência vai ter um raio que forma com a reta tangente um ângulo de 90 graus. Então eu vou fazer aqui, ó, uma perpendicular à reta R, passando por T, pelo ponto T. Vou criar uma perpendicular à reta R, passando pelo ponto T. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Para fazer mediatriz, pego o compasso. Então venho lá, traço a mediatriz referente a P e T. Então tá aqui, minha mediatriz. Construir a mediatriz referente a esses dois pontos. Porque eu sei que o ponto O tem que estar na mesma distância dos dois. Então já fiz aqui a minha mediatriz, MTZ. E agora eu sei que a interseção dessa mediatriz, que é equidista de P e T, estará na perpendicular. Então eu venho agora aqui e pego a minha perpendicular. Faço uma perpendicular à reta R, que é a reta que eu quero tangente, passando pelo ponto T. Aqui, ó. Passando por T, criei a minha perpendicular. Automaticamente eu achei quem? O tamanho do raio. Isso aqui será o meu ponto-chave O. Feito isso, o que eu tenho que fazer agora? Pego o compasso e crio a minha circunferência tangente. Abertura, o valor do raio, e vou construir a minha. Beleza? Vamos então para o segundo problema. Então, nesse meu segundo exemplo aqui, pessoal, tem aqui, ó, eu quero construir uma circunferência
de raio definido, meu raio é R, né? Que passa pelo ponto P, parecido com o problema anterior. Tem que construir essa circunferência, só que eu não tenho o meu ponto de tangência. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que encontrar o meu ponto-chave. Quem vai ser esse meu ponto-chave? O ponto-chave tem que ser o centro da circunferência. Então, analisando aqui, ó. Quem é o ponto-chave? O ponto-chave é o ponto O, o centro da minha circunferência. Quando eu encontrar esse ponto O, perfeito, achei tudo. E aí, o que eu sei que esse ponto O está? Ele está distante dessa reta. Vamos fazer um esboço aqui. Eu quero construir isso aqui, ó, reta T, ponto P, uma circunferência que passe pelo ponto P e seja tangente à minha reta. Só que eu não sei onde está esse ponto T e o ponto A que eu tenho que achar para construir essa circunferência. A única informação que eu tenho é o raio. Então é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu vou achar o ponto O. Ponto-chave, ponto O. Aí o que eu sei? O ponto-chave está distante de P, o valor do raio. O ponto-chave está distante da reta, o valor do raio. Então eu tenho que ter o quê? Duas informações aqui. Vamos lá. Eu sei que distante, se eu quero encontrar um ponto que está distante de um ponto conhecido, eu vou usar um lugar geométrico que a gente já sabe. Seria circunferência de centro P e raio R, dado ali, esse raio dado. E o segundo lugar geométrico vai ser o quê? Eu quero saber o ponto que está distante de uma reta, distância de ponto a reta paralela à reta T com a distância R, que é o raio dado. Então, quando eu fizer esses dois lugares geométricos aqui, eu encontro o meu ponto-chave O. Então, vamos lá, vamos construir isso aqui. Primeiro passo, vamos fazer a reta paralela. Para eu construir essa reta paralela, como sempre a gente fez, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar minha reta auxiliar. Essa reta auxiliar, ela pode estar em qualquer lugar. Então, essa reta auxiliar está aqui, ó. Fiz essa reta auxiliar. Essa reta auxiliar está perpendicular à reta T. E aí, apoio sobre essa reta o tamanho do raio que eu quero. Seria isso aqui, R. Então tá aqui, botei para cá, R. Construí a minha reta paralela. Volto com os esquadros, apoio na reta T e traço ali a minha reta paralela. Então isso aqui é uma reta de construção, paralela à minha reta T. Daqui até aqui eu tenho o valor de R, o raio. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Circunferência. Uma circunferência de R passando de centro P. Por que isso? Porque a distância do ponto que eu quero achar até o ponto P é R. Então eu encontrei aqui, ó, um ponto O aqui e um outro ponto O. Ou seja, esse problema tem duas soluções, né? Eu tenho um ponto O tanto aqui quanto aqui. Depois de feito isso, eu posso definir o meu ponto de tangência. Como é que eu vou definir esse ponto de tangência? Traçando perpendicular à reta que eu quero tangente pelo centro. Então tá aqui, ó. Minha primeiro ponto de tangência. Como eu tenho duas soluções, eu tenho aqui o segundo ponto de tangência. Então, esse aqui é o T1 e esse aqui é o meu ponto de tangência T. Para finalizar o problema, que ele pediu para a gente construir uma circunferência de centro O passando por P e tangente à reta T, eu pego com o mesmo raio, porque é o raio, são as medidas iguais, e vou traçar aqui a minha circunferência. Primeira circunferência, O, centro O, e a minha segunda circunferência aqui de centro O1. Ou seja, eu tenho duas circunferências possíveis, duas circunferências no plano possíveis que são tangente à reta T e passe pelo ponto P ao mesmo tempo. O1 e O. Valeu, galera!
Espero que vocês tenham gostado desses dois probleminhas aqui para a gente clarear a mente e aplicar todos os nossos conceitos de tangência. Se inscreve aí no canal, marca o sininho, dê um like, deixa um comentário aí embaixo, qualquer dúvida que eu respondo, e muito rock and roll para todos. Até a próxima.